Pessoal, aqui é o Pedro Casadei. Eu hoje vou falar sobre a minha perspectiva do filme Guardiões da Galáxia Volume 3. Já logo no início do filme, o Rock escuta uma música antiga. Por ela ser antiga, ela é do Peter Quill, porque o Peter adora essas coisas. E ele vai lá e encontra o Peter. Já no início do filme a gente já consegue perceber que ele está muito triste. Também, caso que ele também fala que ele perdeu todo mundo que ele ama, que é a mãe, o Yondo, que é o pai adotivo, a Gamora, lá em Vingadores Guerra Infinita. E com isso ele começa a ter vários problemas emocionais. E aí ele também fala que em algumas partes do filme que a Gamora voltou lá em Vingadores Ultimato, só que ela voltou muito babaca. Que ela nem lembra que eles tinham um relacionamento. E aí ela virou uma saqueadora, que era o que o Peter era lá em Guardiões da Galáxia 1. E com isso o Peter quer ir pra Terra para descobrir mais sobre ele e sobre o planeta dele, por causa que tipo, ele falou que ele foi embora com 8 anos de idade, ele nem sabia nem dirigir e nem que os humanos vivem mais que 50 anos. E com isso ele voltou lá com o avô, que era pra ficar com ele lá quando que a mãe dele morreu. E com isso ele vai lá ficar com o avô, e logo na segunda cena pós-crédito, e o filme fala lá em inglês que, tipo, os Guardiões, o Senhor das Estrelas voltará. Eu acho que, tipo, terá um filme, uma série falando lá sobre os problemas dele na Terra, com o avô e tal, caso que pra eles tudo isso aí vai ser novo, sabe? E com isso vai ser uma novidade pra ele, e ele também tem uma grande chance de voltar, caso que falou que não vai ser tipo o fim pra ele, lá no Guardiões da Galáxia. E ele deixou os Guardiões, a Mindy também, e o Rock começou a liderar, junto com o Groot, o Cosmo, que é o cachorro, e mais um amigo dele. E aí eles começam a falar sobre as músicas que ele gosta, e o Rock, por ele honrar bastante o Peter, ele coloca tipo uma música lá que ele coloca lá no primeiro filme do Guardiões da Galáxia, quando que ele vai roubar a primeira joia. E também, já aproveitando que a gente tá falando do Rock, o Rocket, a gente percebe lá no filme a história antes dele ser um Guardiões da Galáxia. A gente percebe que ele era um animal sem nenhum tipo de habilidades, que um animal não tinha tipo falar e andar tipo como se fosse pernas, e com isso ele começou a ter tipo amigos. Só que aí o senhor que deu essas habilidades pro Rock, ele percebe que o Rock é muito mais inteligente que ele. Com isso ele quer roubar o cérebro dele, e o Rock não queria deixar ele fugiu. Com isso ele matou os amigos, e foi que ele conseguiu, ele ficou esse rebelde que a gente conhece, que já tá desde o início dos cinemas lá. E também ele quase morreu, caso que dentro do coração dele tem um projeto que o Peter tentou usar o kit médico que eles têm lá no Lugar Nenhum, que eles reconstruíram o Lugar Nenhum, pra quem não sabe. E com isso o kit médico já estava começando a sair raios, né? Parece que é um kit médico tecnológico, pra quem não viu o filme. E com isso ele quase ia morrer. Pra isso os Guardiões da Galáxia teve que roubar um projeto para liberar a senha para ele conseguir voltar. E também aproveitando sobre a gente tá falando sobre os Guardiões da Galáxia, a gente tá falando sobre a Gamora conseguiu invadir a base. Invadiu entre aspas, que ele tá falando com a Nebulosa, que a irmã, ela era o único membro dos Guardiões da Galáxia que ela respeitava,
E com isso eles invadiram um outro planeta. E aí ela protegeu o Rock junto com o Peter. E aí depois do filme ela voltou para o bando de saqueadores que ela se juntou. A Nebulosa, ela ficou o tempo todo apoiando o Peter. E no final do filme ela vai e adota um montão de crianças que eram tipo escravas do senhor. E com isso ela fica junto com o Drax. O Drax, ele era pra ser tipo quase um cara que simplesmente gostava de guerra, mas a gente percebe que nessa sequência de filmes ele começou a mudar, a partir do segundo filme dos Guardiões da Galáxia. Ele começou a mudar, começou a ter outro senso de humor. A gente percebe que ele nasceu mais pra ser um pai, sabe? Mas que pra quem não sabe, no primeiro filme ele fala que ele perdeu a filha e a mulher. E agora vamos falar do Groot. O Groot, no primeiro filme, ele morreu e ficou crescendo. Na minha teoria, o Groot não vai ser como é que ele era no primeiro filme. Eu acho que a gente vai ver ele diferente. Acho que, na minha teoria, ele seria o filho do Groot que morreu. Isso aí vai ser tipo um outro Groot, quase com as mesmas personalidades do pai. Agora vamos falar sobre o rumo que os Guardiões da Galáxia vão seguir. Os Guardiões da Galáxia, eu acho que por um tempo eles vão ficar tipo separados assim, com aquela equipe que a gente viu lá na primeira cena pós-crédito. E depois de um tempo os outros Guardiões podem voltar. E pra quem não sabe, eu acho que eles podem até expandir a equipe, porque nas HQs os Guardiões da Galáxia consistem em outros membros, tipo o Venom, o Cosmo, que não entrou oficialmente na equipe, e mais outras pessoas que eles vão adquirindo nas viagens deles sobre as galáxias. E o vilão que deu deixou o Rock quase morto, ele vai, tipo, ele tá com mente criança ainda. Ele pode se juntar tanto à equipe como fazer parte de algo maior, tipo ser um parceiro do Galactus, que ainda não chegou no CM, quanto algo maior. Isso eu acho que a Marvel ainda tem que entregar isso pra gente, mas eu acho que o resto pode ser que aconteça.